rapaz, então vamos lá. Que é esse danada desse treco, dessa palavra doida chamada fotometria? Bom, vamos pensar pelo lado mais leigo, porque eu vejo muitos falando sobre muita coisa do que ela é e etc. Mas ainda assim dá confusão. Vamos pensar que fotometria é, mesmo que seja uma redundância, é aquilo que eu quero fotografar. Ou seja, hoje está sol, graças a Deus, passamos um final de semana aí meio complicado aqui na cidade. Hoje está sol, na hora que eu for lá e puser e der o meu clique, eu tenho que ter aquilo que eu estou enxergando. Então pense que a sua fotometria seja isso, aquilo que eu estou enxergando. Ah, mas se eu tirar então num tempo nublado, eu vou lá, faço o mesmo local, sei lá, façam esse teste, guardem tipo numa janela de casa, alguma coisa, tirem a foto no tempo nublado. Poxa vida, saiu aquilo que eu estava querendo ver? Ah, tá, saiu. Então eu fotometrei certo? Tá, beleza. Mas era o resultado esperado? Sim e não, porque vai chegar no tempo nublado, como ele é mais contrastado, você vai ter aquela luz mais embaçada, mais fosca, né? Então você vai olhar e vai falar, poxa, cadê aquele verde mais vivo, etc. Igual eu brinquei em outro vídeo, falei, pô, aquele verde é verde quando a gente vai desenhar, tem vários lápis de cor, etc. Poxa, então não era aquilo que eu queria, porque eu fui viajar, dei a zebra, peguei o tempo nublado e tudo mais, e aí não saiu o que eu queria, uma cor mais assim, acesa, vamos dizer assim. Bom, o danado aqui, ainda falando dele, para você tentar então saber o que é essa fotometria, se eu fosse falar mais ao pé da letra, eu vou deixar aqui pré-estipulado já. Cadê? Abertura 11, opção de flash. Vou apertar o meu botãozinho aqui. Chegar numa luz aqui que eu tô. Vamos ver o que deu. ISO 100, f11, 0,8 de velocidade. Pronto. Se eu tirar a foto e puser essa configuração na minha câmera, ela vai sair igualzinho isso aqui que vocês estão me vendo. Acabou, matou a charada. Vou mudar aqui o mode para quem verificar. Ó, agora não botei a opção de flash. Tá bom? Vamos ver se dá alguma diferença aqui. Ó, sem a opção de flash, como se fosse só aquilo que eu estou vendo, porque aqui é uma luz contínua e ainda tem uma luz de janela lá no fundo, tirando aquelas situações que eu já falei, né? Reflexo de branco, de volta, a luz que vai bater, vai refletir, etc. Olha só, o ISO 100, o F foi para 2 e a velocidade 2.5. E se você puser ali uma foto do lado da outra, vai dar o mesmo resultado. Mas eu não tenho esse apetrecho aqui. Vai para o modo automático da câmera. Se você não conhece nada, então estou tentando responder um método mais simples para quem não conhece nada. Guarde que a sua fotometria é isso, é aquilo que você quer enxergar. Perdão, aquilo que você quer que saia como resultado igual àquilo que eu estou enxergando. Se de repente você tirar e verificar que saiu mais claro ou saiu mais escuro, aí você vai mexer na alteração, geralmente nas câmeras na frente, tem aquela sua chavinha para ficar mudando para mais ou para menos. Aí você começa a compensar. Atente-se que, se você não sabe nada, ela vai trabalhar com uma abertura, que é quanto mais menor luz, uma velocidade, que é o tempo que você deixa, e também não deixa, e a sensibilidade, que também não deixa de ser um paralelo de quanto mais ou menos luz estivesse entrando. Mas a sensibilidade, que é denominada ISO, que hoje ficou eletronicamente falado ISO, que antigamente era ASA, quanto mais você vai ter um resultado mais sutil e mais brilho, que pode ocasionar também a influência em maior ou menor ruído. Ruído, para quem não sabe nada, são os pontinhos que vão aparecer na foto que ela pode existir, porque a parte eletrônica não captou a luz de cada parte, ou porque realmente eu não tinha luz incidindo para captação no meu sensor, e aí ele resolveu com os pontos pretos.
resolveu, né? Entre aspas. Quando eu aumento, eu vou pegar esse exemplo aqui na caixa do fotômetro. Uma resolução e correção de ruído, quando eu tenho, por exemplo, uma diferença de duas cores diferentes, aí automaticamente, como se fosse a palavra secônica aqui, é mais ou menos isso que eletronicamente os sistemas de software aí vão fazer. Eles vão tentar, entre os pixels, misturar essas duas cores para tampar a situação. E aí, ele consegue fazer isso, ele mata o seu ruído, só que ele pode perder algum detalhe. Então eu tenho que ficar atento nesse ponto. Outra coisa daquilo que dessa fotometria, o que eu quero ver, o que eu não quero, como é que eu faço, o que eu posso modificar. Além da situação que eu comentei, que se saísse tipo um tempo nublado, que você pode arriscar, dando mais luz para entrar na sua foto, na sua imagem, no seu sensor, você pode tentar pelo ISO e ver o que acontece, se vai dar essa granulação ou não, ou se ele vai ficar mais sensível, dar mais brilho, se alguma cor vai acender a mais, ou tentar mexer na velocidade. A abertura, você tem que estudar um pouco mais e verificar que cada lente, como é parte ótica, vai ter um ponto X onde ele vai ter uma melhora. Vai falar, às vezes são 1, 2 ou 3 pontos, que a gente chama das aberturas, os f-stops, onde ele vai ter melhor definição. Agora, outra situação. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, um grande time aqui, eu estou tomando um cafezinho também. Então eu tenho que pensar no seguinte, eu coloquei essa xícara aqui numa certa distância. E aí o meu objetivo fotográfico eu quero que daqui para lá fique desfocado. Aí você vai estudar sobre aberturas. Mas se ele estiver mais distante, eu quero fazer com que daqui para cá fique desfocado. Tem que estudar sobre ótica, verificar a parte de lente, onde está o foco. Então, além do que eu quero saber, aquilo que eu quero fotografar, aquilo que eu estou enxergando, pensa sempre que vai ter que sempre ter um foco. Você tem que sempre pensar em algo para focar. Além do contraste entre claro e escuro. Agora eu entro um pouquinho a mais dentro do que todo mundo fala. Dentro da sua câmera, você tem às vezes 4 opções ali. Às vezes não, praticamente é o 100% da programação que vem. Você coloca como foco pontual, aí sim, você vai ter aquele objeto, então eu estou aqui tirando dessa xícara, mesmo ela tendo a sua concavidade, você, por exemplo, vou fazer aqui na bolinha do emblema. Ou vou fazer o foco aqui, no F, que daqui está bem no meio dessa parte aqui dela. Se você mexer com pontual, o legal é você tentar depois verificar a parte de contrastes, de luz que vem às vezes de trás e luz que está sendo incidida por qualquer parte. Mas você pode colocar também um parcial, que ela vai pegar aqui e um pouquinho a mais. De repente, para esse caso, pode ser mais interessante aquilo que você quer de foco. Porque nessa situação da abertura da sua lente, você vai verificar que é onde você vai ter mais desfoque, para trás ou para frente. E aí essa parte, sim, agora eu entro nessa parte técnica de fotometria, que você tem que correr atrás e tem que testar. Poxa, de repente o pontual me desfocou demais aqui, porque a abertura da lente estava muito grande. Quanto menor o número, mais aberto. Mais aberto, mais desfoque. Quanto maior o número, mais fechada a lente, menos desfoque. E aí você ganha mais profundidade de campo. Então, se eu quiser fazer uma foto de paisagem, quanto menor a abertura, mais profundidade de campo. Tanto que nas câmeras depois chegam até, nas lentes mostram até a parte do infinito. Guardem isso, não se esqueçam desse ponto. E eu posso colocar também, às vezes, dentro dos pontinhos de sua câmera, a minha, se não me engano, são 9 só, mas para mim resolve. Eu posso colocar não só no pontual, como acender todos os outros. E imaginar também que é sempre por planos. Você imaginar uma parte vertical assim. E aí, de repente, se está nesse ponto aqui e eu acendi os outros, esses outros não vão fazer o foco nesse plano, mas vai fazer onde está enxergando, vai fazer lá para trás. E aí eu posso, de repente, tentar conseguir tudo focado naquilo que eu quero. Fotometria, então, para resumir mais
simplificadamente falando, é isso. Pensa naquilo que eu quero fotografar, que eu quero enxergar. Eu quero que saia como eu estou vendo. A luz do dia hoje está mais sol, como eu disse. Poxa, legal. Ah, mas está contrastado? Legal. Aí vem uma coisa. Se tiver contrastado e está em tempo nublado, tenta aumentar o pontinho para a direita, para o +1. Põe na metade, depois põe +1. Por quê? A câmera, o seu sensor, por dica de fabricante, se você fizer isso, você vai ver que vai estourar um pouquinho onde está mais claro, mas na hora dos realces, que são os brilhos, você vai regular no seu aplicativo, ele recupera e com detalhes. Se você fizer para menos, como eu comentei, aí não teve luz sendo informada para o seu sensor. Daí o que vai acontecer? O tal do ruído. E quando ela for tentar compensar, como eu disse, de duas cores diferentes, que é o que, como ele vai tentar fechar cada pixel, que é para dar um aumento de imagem no software, ele pode tirar os seus detalhes. O tempo de exposição, às vezes, ele pode resolver isso também, porque daí quando está mais tempo entrando de luz lá para o seu sensor, vai entrar mais resolução daquilo que está sendo visto. Então, com mais resolução daquilo que está sendo visto, já subentende-se que o software lá do sensor, a captação, ele vai absorver mais informação. Tá bom? O que é esse danado dessa fotometria? Pensa dessa forma. Eu quero tentar fazer a foto daquilo que eu estou enxergando. Porque se eu tiro uma foto, por exemplo, de um vermelho, aí às vezes mesmo no sol, pô, esse vermelho não saiu vermelho. Quem vai resolver a situação para você saber certinho aquilo, por mais que a fotometria esteja no meio, na sua câmera, etc., é esse cara aqui. Aí ele vai te dar isso direitinho. Porque senão você vai pegar e vai acabar fazendo uma edição no software. Então por isso que eu falava lá do white balance, que é muito legal para quem não sabe nada. Tem câmeras que já mostram essa situação de white balance, ou seja, é cada temperatura de cor pré-estipulada para cada horário do dia ali, ou uma luz artificial, uma luz de vela, etc. E além disso, a fotometria, se você puder adquirir o fotômetro, vai valer muito a pena por isso. Ele vai te dar que aquele vermelho vai sair vermelho. Aquele branco lá depois você vai ajustar no white balance também? Vai, mas com esse danado aqui você vai ver que 90% você já conseguiu chegar no seu resultado. Então, para quem não sabe nada, pensa assim: vou tentar fazer isso que eu estou olhando, que é por isso que eu estou repetindo várias vezes, e tentar no zero. Depois que você chegou no zero, você olhou, fala, agora vou começar a criar. Vou deixar um pouco mais claro para ver o que acontece, vou deixar um pouco mais escuro para ver o que acontece. Quero que tenha a situação do foco para lá ou para cá, que tenha a sua alternância, ou seja, esteja ou não focado, que é isso que você vai decidir naquela foto que você quiser tirar. E aí você vai começar a brincar. Poxa, eu já consegui, mas ainda tá lá, tá focado, quero que para trás esteja desfocado, mas eu quero mais claro ali no fundo. Puxa, eu usei um flash para fundir um pouco a cuca. Aí chegou lá, ficou atrás tudo escuro. Aí você vai mexer na velocidade, que você vai ver que vai dar alternância, vai começar a clarear quem está no fundo. Então vai ter que testar. Tá bom? É assim que funciona. Se ficou muito confuso, dá uma paradinha, volta o vídeo, faz favor. Para, repensa tudo isso que eu falei. Fotometria, então, para quem não sabe nada, é tentar tirar aquilo que eu estou olhando. Ah, mas eu tirei numa cachoeira. Pô, legal. Você tirou da cachoeira, saiu tudo legalzinho, você usou o fotômetro, saiu tudo perfeito. Agora eu vou brincar. Brincar com o quê? Geralmente na cachoeira o que eles fazem do véu de noiva. Eu quero deixar com que a água esteja como se fosse toda ela borrada. Aí você vai mexer na velocidade. Aí você vai alterar quanto mais velocidade, só que aí vai entrar mais luz. E aí você vai ter que ver que algumas coisas você vai conseguir fazer, algumas outras não. Ou seja, se eu quiser tal coisa desfocada com mais velocidade ali, para um véu de noiva nessa situação, eu tenho que usar de repente um filtro ND. Daí o filtro ND vai me colocar uma situação onde vai ficar mais escura a minha lente, eu deixo mais tempo, aí ele volta para a fotometria certinha,
e aí eu consigo fazer a claridade tudo certinho de como estava. Cada filtro ND para fundir a cuca, como eu disse, que são esses stops, você vai ter ali, por exemplo, de 8 stops. Então você já sabe que são 8 passos que você tem que mudar na sua câmera. O desfoque ali é isso, é a abertura. A profundidade de campo ali, então, para uma paisagem, quanto mais fechado, melhor. E o resto é isso, gente. Pensa então isso aí, ponteirinho no zero. Vou tentar fazer ali, é minha opinião para quem está começando. Aí você vai e estuda aqueles métodos que estão lá na sua câmera. É pontual? Legal, já sei que é sempre aquele ponto ali. Tem o outro que é o matricial, se eu não me engano, que é todo mundo? Legal. Então vou testar com aquilo para ver se me dá alteração. Não deu muita alteração? Fechou, tá dada a foto, já chegou no resultado que você quer. Quer ganhar em cor? Tem que tentar isso aí, mexer na abertura, mexer na velocidade. Tá? É assim que vai funcionar. Depois você vai vendo isso. Olha, minha câmera diz que tem Kelvin, então vou alterar para ver se muda. Se eu estou vendo que o branco é branco ali, se o contraste está certinho. Nesse caso aqui, mesmo sendo um branco e o preto ali, não interessa se esse branco aqui é o branco perfeito e esse preto é o preto perfeito. O que interessa é que tem contraste. Então, tendo contraste, sua câmera vai entender tudo certinho ali e vai conseguir tirar a foto. Se ela fosse toda branca, se ela fosse toda preta, vocês aguardem o próximo vídeo aí que eu vou mostrar como é que faz isso, essa situação aqui. É onde na verdade dá os contrastes, igual quando eu já fiz no White Balance lá, já expliquei nos outros 3 vídeos. Tá bom? Mas eu vou fazer o mais preciso porque eu já da fotometria do pão, como eu comentei, o fotômetro e o pão, eu tenho isso e vou ter um outro que eu vou fazer com outro objeto aí, sem spoiler, só aguardar para ver onde a gente vai chegar, tá bom? Feito? Espero que não tenha confundido muito a cuca aí, porque eu falei e repeti várias vezes. Para o vídeo, volta, vê com calma, vocês vão chegar lá, não é difícil. Vou deixar as imagens agora em seguida aqui, rapidinho, antes de acabar, dessas partes que tem a sua câmera, tá ok? Aí vocês dão uma olhada, tem que testar, não tem jeito. Eu também não sei tudo 100%. Às vezes eu deixo no pontual, mas tem gente que gosta de deixar no matricial, ou tem gente que gosta de deixar no ponderado ao centro, como eu disse, é como se fosse o ponto principal entendido com uma área um pouquinho maior. Tem que testar. Na verdade, a qualidade final que você vai ter é tão boa que vai ser até difícil você identificar cada coisa, principalmente se você fizer em paisagem. Às vezes você coloca lá uma abertura fechada, você muda 1, 2 stops, e você verifica e olha e fala, puxa, não teve nada. Ou você coloca no ponto ótico da sua câmera e aí às vezes você consegue melhor resultado. Porque vai chegar um momento, é tão distante que você não vai ter tanta definição assim, do que está muito mais para trás. Até por que isso? Porque daí você vai entrar na situação dos megapixels da sua câmera. Então quanto mais definição. Óbvio, 18 megapixels para cima é definição demais até. Para quem não sabe, um megapixel é ponto por uma polegada quadrada, 2,5 cm por 2,5 cm, você tem mega, são ali 1000 pixels ali por ponto, então 18.000 por pontos ali, então é essa a definição aí. Espero que não tenha confundido muito, fiquem com as imagens, vamos que vamos, até o próximo vídeo. É isso aí, não é bicho de 7 cabeças não, mas tem que treinar. Abraços, fui!